Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que é, olha, bem provocadora. Ela meio que redefine o jeito que a gente entende tudo, de notícias até a arte. A ideia é simples, mas é poderosa. A gente não vive mais na era dos fatos, a gente vive na era da narrativa. Forte, né? Para começar assim, aquela velha ideia de que uma imagem, por si só, podia acabar com um debate. Pois é, o argumento que a gente vai analisar hoje diz que essa época, bom, ela já era, acabou de vez. Funciona assim. Nessa era, um fato ou uma imagem sem contexto são como peças soltas de um quebra-cabeça. O que dá poder a eles é a história que se conta por trás. Sabe, a narrativa deixa de ser um enfeite para virar a atração principal, aquilo que dita o que a gente vai pensar e sentir. É por isso que a imagem pura, sozinha, perdeu a autoridade que tinha. Ok, mas como essa lógica funciona na vida real? O material que a gente está usando como base nos leva para um campo bem específico e fascinante para analisar esse fenômeno: o mundo da arte que recebe subsídio aqui no Brasil. Esse slide aqui mostra bem o passo a passo. Primeiro, vem a grana, a proteção financeira, antes mesmo da obra chegar no público. Isso, claro, amortece o risco, que muitas vezes é o coração do processo criativo. O resultado? O mercado não é mais o grande juiz. E é aí que o quarto passo se torna fundamental. A narrativa, a história sobre a importância daquela obra, passa a valer mais do que os números de bilheteria, por exemplo. E todo esse sistema acaba criando uma figura muito curiosa: o rebelde homologado. É o artista que, em tese, contesta o sistema, mas ele faz isso com o selo de aprovação do próprio sistema. A crítica vira parte do show, sabe? Sem aquele risco real de quebrar a banca. E aqui está o pulo do gato dessa mudança. O sucesso não é mais medido por quem abre a carteira voluntariamente. Ele passa a ser medido por quem concorda, por quem valida a obra dentro de uma certa visão de mundo. É uma validação que se torna muito mais ideológica do que comercial. Mas, claro, existe um outro lado da moeda. O material que a gente analisou também apresenta um modelo que é o oposto disso tudo. Um modelo baseado totalmente no risco e na aprovação direta do público. E essa comparação ilustra perfeitamente a tensão central. De um lado, a gente tem o suporte institucional, que leva a uma validação ideológica e com risco baixinho. Do outro, a sustentação voluntária, que vem do público e que exige a validação desse mesmo público, colocando o criador numa situação de risco altíssimo. São duas formas completamente diferentes de pensar a criação e a sobrevivência da arte. E para deixar esse modelo de mercado mais palpável, o texto usa o exemplo do comediante Ricky Gervais. A carreira dele é o puro risco. Seus especiais de comédia, suas séries, tudo depende diretamente de milhões de pessoas decidirem apertar o play. Se o público não assiste, a carreira acaba. Simples assim. Ele mesmo se define como um entertainer, um cara do entretenimento, e não uma autoridade moral desafiando a própria indústria que paga o salário dele. O material de análise também traz essa perspectiva, que coloca o debate de um jeito bem direto, né? A frase basicamente questiona a ideia de transferir a conta da arte que não se paga para a sociedade, através de fundos públicos, em vez de depender da sustentabilidade voluntária que vem direto do público. E essa briga entre os dois modelos nos leva a uma questão ainda mais profunda. Uma questão filosófica que está no centro de tudo isso. A diferença fundamental entre uma narrativa e a verdade. Dá uma olhada nessa tabela. De acordo com a análise, uma narrativa só precisa fazer sentido para ela mesma, ser coerente ali dentro do seu mundinho. Ela sobrevive muito bem em bolhas. Já a verdade precisa de mais. Ela precisa de provas externas, de evidências, ela precisa conseguir se manter de pé num mercado aberto de ideias, onde todo mundo pode contestar. E tudo isso nos leva pro grande final dessa análise. Há uma pergunta que é, ao mesmo tempo, poderosa e bem desconfortável. Uma pergunta que o material de base deixa no ar. Vamos pensar num cenário hipotético. Um cenário onde não existe essa rede de segurança financeira. Um mundo onde não tem aquele financiamento garantido antes da obra sequer encontrar o público. E onde não existe aquele discurso todo-poderoso para proteger a obra da crítica, ou pior, da indiferença do mercado. A pergunta final é essa. Simples, direta e talvez até um pouco brutal. Sem toda essa estrutura de proteção, quem, de livre e espontânea vontade, pagaria para ver? Fica aí a questão para a gente pensar sobre valor, sobre risco e sobre o que, no fim das contas, é a essência da criação artística no nosso tempo.